Lúcia Darzi Notari. Ela é membro aqui do nosso clube desde 2015. E é psicóloga formada pela Universidade Federal de Pernambuco e psicoterapeuta clínica. É também Master Coach com formação em programação neurolinguística. E ela trabalha aqui em Boca Raton já há alguns anos também como psicóloga, atendendo aí diversos tipos, né, de pessoas no seu consultório. E hoje, então, nós vamos ter o prazer e a honra de ouvi-la falando aí desse tema tão importante. Então, Lúcia, é com você, minha querida. Obrigada, Bernadette. Prazer ser apresentada por você também. Me deu saudade É verdade. vindo para cá, das nossas trocas aí. É verdade. Bom, eu não sei se a Vânia escolheu esse tema assim aleatoriamente ou se foi assim uma coisa pensada, né? Mas o que eu quero dizer com isso é que é um tema muito importante e pouco falado. As pessoas, por tabu, por preconceito, têm um certo receio de falar sobre esse tema. Até a palavra em si, quando a gente fala suicídio, ela já soa mal para a gente, ela já soa pesado, né? Então, a gente acaba meio que deixando isso de lado, ou não dando muita importância. Aí, quando alguém assim importante, um artista, alguém importante, né, da mídia, comete um suicídio, como o caso do Anthony Bourdain, daquela Kate Spade, aí a mídia vem e fala, mas também de uma forma bem superficial, sem entrar muito em detalhes, e logo, logo a coisa é abafada. E a meu ver, assim, eu acho que é um tema que tem que ser abordado, que tem que ser falado, sim, porque é uma coisa bem grave que vem acontecendo que a gente não tem assim a menor noção, né? O que eu pude levantar nas pesquisas que eu fiz, bom, antes de mais nada, só para falar que também essa palestra está sendo hoje, no final de agosto, mas que agora o mês de setembro é considerado o Setembro Amarelo, que é um mês mundial de prevenção ao suicídio, né? Então, nós estamos entrando no mês de setembro, que é um mês mundial, né, de prevenção do suicídio. Nas minhas pesquisas, o que eu pude apurar? Gente, eu fiquei assustada. Eu sabia que os números eram grandes, eu sabia que a coisa era volumosa, até porque eu, de certa forma, eu vivo isso, né? Eu vira e mexe, eu sou chamada por alguém para conversar com uma pessoa amiga da pessoa que está com ideias suicidas, clientes meus, né? Com ideias suicidas, assim, de me ligarem 3, 4 horas da manhã falando, vou me matar, né? E aí bate aquele desespero que a gente não sabe nem o que falar para a pessoa. Mas eu fiquei assustada com os números. A cada 40 segundos, gente, uma pessoa se suicida no mundo. Pela OMS, são 800 mil suicídios por ano. E é cerca de, né? E morrem, né? Suicídios que são letais. E para cada morte ou para cada suicídio, se estima que exista 20 intenções. Então, desses 800 mil, nós temos as intenções, que não chegam à fatalidade, né? E aí a gente às vezes fala assim, como antigamente, no passado, eu até levantava essa hipótese achando que, vamos falar, a maioria das pessoas que se suicidavam era para chamar atenção,
Eu acho que no passado talvez até fosse, mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia as pessoas elas se suicidam porque elas querem mesmo acabar com a vida delas, elas querem colocar um fim, né, num sofrimento que elas têm. E o que leva as pessoas a cometerem suicídio? A gente pode falar assim de primeira mão transtornos psiquiátricos. A depressão ela vem em primeiro lugar. Tem depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, drogas, né? Mas a gente tem também fatores econômicos, sociais, até religiosos. Então, a coisa assim, o leque é bem vasto dos motivos, né, que levam a pessoa a cometer o suicídio. Sendo que o fator mais importante é a falta de fé. E quando eu estou falando de fé, eu não estou falando de fé religiosa, não. Eu estou falando de fé da pessoa não acreditar mais na vida, não acreditar mais nos seus propósitos, né? Naquilo que ela pensou, que ela imaginou, que ela projetou. Enfim, ela cai num desânimo tão grande, tão profundo, que ela não vê outra saída a não ser eliminar a própria vida, achando que com isso ela vai acabar com o sofrimento dela, né? Existem suicídios também por dores crônicas, pessoas que sofrem algum problema de dor crônica e que chegam num determinado momento que ela não suporta mais. Isso me faz lembrar, deixa eu ver quantos anos atrás, vamos colocar talvez uns 10 anos atrás, aqui, já nos Estados Unidos, eu morava num condomínio e o meu filho tinha um coleguinha da high school e ele um dia chegou para mim e falou: mãe, o fulano ele tem um problema, que ele teve um acidente e ele sente muitas dores, ele toma muitos remédios, esse remédio controlado, e os médicos aqui vocês sabem que dão, né? É só você ir lá, falar que você está com dor e eles dão os remédios, né? O caso Michael Jackson é um caso aí que se falou muito na época. E foi o caso desse menino. Aí eu falei para o meu filho, eu falei: traz ele aqui que eu vou conversar com ele, vamos fazer tentar fazer um tratamento com ele, eu não vou cobrar nada. Não deu tempo. No dia seguinte, o menino se suicidou. Um menino de 18 anos. Desculpa a emoção, mas é triste, é muito triste. Eu fui chamada uma vez também para ir lá em Miami conversar com uma moça que também estava tentando suicídio. E foi difícil remover a ideia dela, né, de fazer aquilo. Eu, ano retrasado também, eu tive um problema que eu tive que ser internada e, de repente, chega uma companheira, né, para ficar no quartinho lá do lado meu, não era quartinho, é dividido por cortina, né, vocês sabem. Uma menina nova também tinha tentado suicídio. Tinha tomado mais de 100 comprimidos de Tilenol. O irmão chegou, viu e correu com ela para o hospital. Então, ele chegou a tempo com ela, fizeram lavagem e medicaram ela, e ela ficou uns 2 dias completamente fora de si, não falava coisa com coisa, falava tudo embolado, mas, segundo os médicos, estava fora de perigo. Né? Uma moça bonita, nova também. E aí, o que eu descobri também na pesquisa que eu fiz? Que a segunda maior causa de morte por suicídio está entre os jovens, de 15 a 29 anos. A primeira é acidente de trânsito, a segunda é suicídio. Aí eu lembrei também que minhas irmãs têm uma aluna na escola de dança que elas têm lá no Brasil, 15 anos a menina também cometeu suicídio. Então, eu lembrei também, parece que teve uma época aí que o Facebook, eu não sei direito o que foi, porque na época eu
não tentei me aprofundar no assunto, eu fiquei tão chocada com a situação que eu não me aprofundei no assunto, mas o Facebook tinha um negócio que as pessoas cometiam suicídio pelo Baleia Facebook. azul, algo de baleia azul? É, um negócio assim, não tinha? Não teve um negócio desse? Assustador isso, né? Adolescentes, e vários adolescentes cometeram suicídio na frente de todo mundo, sendo gravado pelo Facebook. Quer dizer, coisas assim absurdas, né? Aí a gente se pergunta assim, onde que estão os pais dessas crianças, né? Onde que estão os professores dessas crianças? Porque o suicida, ele dá sinal sim, a gente acha que não, mas ele dá sinal. Primeiro, se a depressão ela é silenciosa, ela começa com uma tristeza profunda, e aquela tristeza vai tomando conta da pessoa, e se a família não vê, não percebe, não faz nada, aquilo vai aumentando. Chega às vezes ao quadro da pessoa ficar direto na cama, no quarto escuro, não consegue ver luz do dia, nem luz artificial. Aí a família vai e leva para um psiquiatra. Nesses casos, em muitos casos, é preciso um remédio, né? O remédio é necessário. Aí a pessoa começa a tomar um remédio, ela começa a melhorar, ela sai daquele quadro agudo da depressão. Aí vem o perigo. Porque enquanto ela está no quadro agudo, ela está trancada no quarto, ela não tem ânimo para se mover, ela não tem ânimo para levantar da cama e para fazer nada. Mas quando ela sai desse quadro, aí é que a família tem que estar muito esperta para acompanhar, porque quando ela tem a melhora, aí ela pode cometer o suicídio. Então, por isso que a orientação é observar as pessoas, principalmente os adolescentes, os jovens, né? Vocês já devem ter ouvido pessoas falar, eu mesmo já falei, ai, que vontade de morrer, eu não aguento mais isso, não aguento mais essa vida. Eu acho que muitos de nós fala isso, né? Ou já falou isso em algum momento da vida. Mas a gente fala por falar, mas vamos ter atenção, porque às vezes a pessoa não está falando por falar, às vezes ela está chamando a atenção e a gente não está enxergando, a gente não está vendo, não está tomando conhecimento. Então a gente tem que ter atenção. Quando a pessoa falou uma vez, falou duas, falou três, espera aí, né? Porque o que acontece? A própria pessoa ela não consegue buscar ajuda. Ela não consegue verbalizar que ela não está bem, que ela precisa de ajuda. Então, cabe à família, aos amigos, aos professores na escola, observarem a mudança no comportamento dessas pessoas e meio que forçar elas a buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, né? Muitas vezes tem que ter o psiquiatra também, mas eu particularmente, eu acho que só o psiquiatra não ajuda, porque o psiquiatra ele vai dar remédio, ele não vai fazer o acompanhamento que ele tem que ser feito para tirar aquela pessoa daquele estado. Então, por isso que é importante que a gente tenha atenção, muita atenção em cima disso, né? Principalmente de crianças, porque tem crianças de 10 anos cometendo suicídio, gente. Então, tem alguma coisa errada, né? No mundo tem alguma coisa errada que a gente não está ainda identificando e que a gente precisa identificar. Coincidentemente, eu achei uma matéria também, alguém me mandou no Facebook uma estatísticazinha, mas eu só consegui, eu não coloquei tudo, eu só peguei aqui os casos de suicídio. Entre janeiro e maio de 2020, tiveram 357.267 suicídios, contra 237.469 Covid-19. Aproveitando, falando da Covid-19, essa pandemia também é uma coisa que está assustando muito. Por quê?
o isolamento. Nós não somos feitos para vivermos isolados. Nós somos feitos para vivermos em sociedade. E no momento em que a gente se isola por essa quarentena forçada, a gente entende que ela é necessária, que tem um vírus, a gente entende tudo isso, mas a gente também não pode passar por cima da gravidade que é esse isolamento, que está deixando as pessoas muito, muito deprimidas. Eu tenho ouvido isso constantemente. Amigas que me ligam para bater papo porque não estão aguentando mais ficar isoladas. E eu vejo no Facebook pessoas reclamando disso, né, se queixando, falando, não aguento mais, a quarentena já deu, já deu. O que acontece? A pessoa que tem a predisposição para o suicídio, esse isolamento está sendo um prato cheio. As pessoas estão até usando isso como uma justificativa para si próprias, né, de que é melhor acabar com a vida, né? Até porque dentro dessa pandemia, né, tá um quadro aí de apocalipse, de fim de mundo, né, que o mundo vai acabar, enfim, essas teorias todas que estão vagando por aí nas redes sociais, quer dizer, a pessoa fica apavorada, se o mundo vai acabar, então deixa eu acabar com a minha vida antes, para que eu vou ficar esperando, né? Então, a ONU diz que apenas 38 países têm estratégias de prevenção ao suicídio. O Brasil entre eles, os Estados Unidos também, né? Eu já ouvi falar, mas eu sinceramente eu não sei até que ponto é verídico ou não, mas eu já ouvi falar que aqui nos Estados Unidos, se uma pessoa falar para você em suicídio, que quer cometer suicídio, para você entrar em contato imediatamente com o 91 e denunciar aquilo para que essa pessoa seja encaminhada não é um tipo de um hospital, né? Que ela vai ser encaminhada e ela vai ser tratada, ela fica lá por uns 3 dias em observação, com auxílio de psicólogos, assistentes sociais, até eles terem certeza que a pessoa saiu daquele quadro, né? Então, isso é uma coisa que eu ainda vou investigar mais, mas é o que eu fiquei sabendo, que o procedimento aqui é esse. A pessoa falou em suicídio, liga para o 191. Então, essa atenção que eu acho que a gente tem que ter e que normalmente a gente passa despercebido. A gente não... Dentro da casa da gente, olha, eu tenho uma amiga que a filha estava grávida, morava na mesma casa que ela, e ela só descobriu a gravidez da filha quando a menina entrou em trabalho de parto. É incrível, né? Mas acontece. Quer dizer, se acontece isso, né, o suicídio vai acontecer também, né? A pessoa vai se suicidar e a família vai dizer assim, mas não mostrou sintoma nenhum. Mostrou. A família que não viu, né? Então, como eu já falei, a causa principal que eles dão, que a OMS dá, é a depressão. A gente tem que observar os sintomas, a falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, tudo isso são sintomas que as pessoas apresentam. Eu fico assim, bestificada de ver como que as pessoas ainda têm preconceito em relação a buscar uma ajuda psicológica ou até psiquiátrica, né? Engraçado que eu vejo mais as pessoas mais assim abertas para procurar ajuda do psiquiatra do que do psicólogo ou do psicanalista, porque elas acham que tomar um remédio vai ser a solução. A fórmula mágica, eu vou tomar um remédio e eu vou ficar bem. E não é bem isso. O remédio vai ajudar, sim. Agora, não vai resolver o problema. Então, a pessoa precisa do acompanhamento psicológico, psicanalítico, seja lá o que for, para ela poder entender o que está acontecendo com ela, né, e tentar superar aquela fase. E qual é o atendimento que tem que ser dado nesse caso? É acolhimento, gente.
é amor, é carinho, é afeto, é compreensão. A gente não pode julgar, porque ninguém está calçando o sapato do outro para saber onde que o calo está apertando. Então, apenas entender o outro, entender a dor do outro, sem julgamento, né? É isso que eu acho que, pelo menos os psicólogos que eu conheço, e eu, por exemplo, como psicóloga, é o que eu faço, é acolher, sem julgamento, né? Eu não sei, às vezes as pessoas elas acham que vão ser julgadas, ou tem ainda aquela coisa do vão me chamar de maluco, eu não sou maluco, se eu estiver fazendo terapia, se eu for psicólogo, vão dizer que eu estou maluco, e eu não sou maluco. Existe ainda esse preconceito, infelizmente, né? Só que esse preconceito acaba levando a causas assim desastrosas. Então, a outra coisa se vocês perceberem, né, alguém com intenção suicida, tenta tirar de perto tudo aquilo que vocês acham que pode ser uma arma. Embora eu acho que isso é uma coisa assim dificílima, né? Porque você tem faca na cozinha, né? Você tem lençol dentro de casa. Se a pessoa quiser se enforcar, agora virou moda também a pessoa se enforcar com lençol, né? Pelo menos é o que estão falando aí. Então, quer dizer, é um pouco complicado. Por isso que eu acho que a observação é o melhor remédio. A observação e levar a pessoa para um tratamento. Não deixar a pessoa sem o tratamento. Bom, ela tem se alastrado mais na faixa etária de 10 a 19 anos, como eu já tinha falado para vocês, colocando em xeque o papel dos pais e professores na ajuda do diagnóstico, né? É o que eu venho falando aqui da importância do diagnóstico, da importância que é a gente ter atenção com os nossos familiares, porque a gente leva uma vida, eu não estou aqui com isso julgando ninguém, pelo amor de Deus, a gente leva uma vida muito difícil mesmo, muito corrida, a gente tem que trabalhar, tem que correr atrás do nosso, né, ganha-pão do dia a dia, tem as contas para pagar. Então, é difícil, é complicado, e muitas vezes a gente não dá atenção devida aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos familiares. Então, a gente tem que começar a para um pouco e vamos dar atenção, vamos ver o que está acontecendo, em que eu posso ajudar, né? Observar, poxa, essa pessoa está calada demais, o que está acontecendo com ela? Não, essa adolescente está trancada no quarto muito tempo, ela passa o dia inteiro trancada no quarto, na internet. Não pode, começa a tirar, começa a chamar para jogar, para assistir um filme com a família. Alguma coisa tem que ser feita, o que não pode é deixar o adolescente fazer o que ele quer, o que ele bem entende. E muitas vezes é cômodo para o pai e para a mãe, né? Tá lá, tá quieto, não está perturbando, então deixa ficar, né? Só que aí as causas são muito sérias. A gente não tem nem noção, né? Essa que é a verdade. Então, nas crianças, a falta de prazer entre atividades habituais pode ser um sinal. Nos adolescentes, a automutilação e o isolamento, né? Eu não sei se vocês já viram, né? Tem muitos adolescentes que auto se mutilam, né? Seja roendo aqui o dedo até arrancar a pele, tirar sangue, né? Mordendo às vezes, né? Parte do corpo, braço, né? Inclusive deixando marca dos dentes no braço. Isso tudo é automutilação. Pegar às vezes um fósforo, acender e botar na pele, queimar a pele. Então, ter atenção em cima desses fatos, né? E começar a observar melhor. Problema com drogas, álcool, também são problemas que levam ao suicídio, né? Outros problemas são situação financeira, quebra de relacionamento,
isso a gente ouve falar muito, né? Ah, porque a pessoa não quis mais o marido, o namorado, e ele vai e se suicida, né? Então, mas por que isso? Porque a pessoa já tem uma predisposição anterior. Não quer dizer que isso vai acontecer com todo mundo. Ah, então quer dizer que se eu terminar meu relacionamento, meu marido vai se matar. Não, não. Se ele tiver predisposição, se ele tiver algum transtorno psiquiátrico, aí sim tem que tomar cuidado. Agora, caso contrário, não, né? Então, esses pontos, mas são fatores que levam ao suicídio, a gente sabe disso porque a mídia mostra. Quantos casos aí vocês já não ouviram falar na mídia, né, de pessoas que se suicidaram porque houve quebra de relacionamento? Então, as taxas de suicídio também são altas entre os grupos vulneráveis, os grupos sujeitos à discriminação, como refugiados, migrantes, comunidades indígenas, homossexuais, transgêneros. Qualquer grupo, né, que possa ser visto ou discriminado, isso também é um fator que pode levar ao suicídio, né? Por isso que eu digo que a gente não tem que julgar ninguém, né? Cada um sabe onde seu calo aperta. E eu particularmente, eu acho que nós somos todos um. É minha filosofia de vida. Nós somos todos um. Somos todos irmãos, independente de raça, de fé, de religião, de sexualidade, seja lá do que for. Eu acho que nós somos humanos e nós merecemos respeito. Respeitar e sermos respeitados, né? Bom, gente, é isso. Eu estou vendo aqui se tem alguma coisa mais importante, mas assim, só para a gente encerrar e depois abrir para, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é que o suicídio é uma das formas radicais de você lidar com o sofrimento. É quando a pessoa não aguenta mais, é a expressão da dor, do desespero, da desesperança. Foi o que eu falei da fé. E quando eu falei fé, eu não quis falar fé religiosa. Fé no sentido de esperança, né? É a desesperança total, é a falta de crença em tudo e em todos. Então, a pessoa decide colocar fim à própria vida, na realidade, ela está apenas tentando cessar o sofrimento dela. É o que ela está tentando fazer, acabar com o sofrimento dela. O sofrimento é tanto que ela não aguenta e ela quer pôr fim àquilo. Ela acha que se suicidando, ela vai colocar fim a esse sofrimento, né? Então, gente, acho que o meu recado é esse, é a gente ter atenção, a gente olhar mais de perto, né, as pessoas que estão em nossa volta, não só nossos familiares, mas amigos também, até vizinhos, se for o caso, amigos, e a gente tentar dar o melhor que a gente pode, né, nessa atenção a esse tipo de coisa. E falar mais sobre esse tema, porque é importante, esse tema tem que ser falado, esse tema tem que ser divulgado, até para as pessoas se conscientizarem de que não é vergonha nenhuma procurar ajuda profissional, de que é um dever, de que elas devem e podem procurar ajuda profissional. Se elas não podem pagar, tem lugares que fazem gratuitamente. Eu atendo gratuitamente algumas pessoas, não consigo atender todas, porque, infelizmente, eu ainda preciso para pagar minhas contas. Mas assim, o que eu posso, pelo menos assim, de 2 a 3 clientes, assim, gratuitamente, eu atendo de coração aberto. Então, mas
se não for comigo, tem outras pessoas, tem outras entidades também. E esse é o meu recado. Procure ajuda. Não deixa a coisa chegar ao ponto, né, pior de tudo, tá? Estou aberta a perguntas. Muito bacana, Lúcia. Bacana, é triste, né? Mas é bom a gente falar. Como você disse, até a palavra mesmo soa estranho, né? Soa pesado. Mas eu acho que todos nós conhecemos alguém que já, infelizmente, cometeu suicídio ou tentou. E isso são coisas que ficam marcadas por décadas. Eu, por exemplo, tinha um menino na faculdade, ele fazia trabalho com a gente, né, no grupo, era do grupo. E um dia a gente chegou lá, não tinha aula, o menino pulou do prédio e tal, porque foi mal numa prova e tal. Até hoje, quando eu ouço falar esse menino, eu lembro do jeito dele, né? Quer dizer, isso faz, poxa, 30 anos, quase 30 anos, e eu ainda tenho isso muito presente. Uma coisa que judia, que dói muito, porque a gente sente falhando com o outro, ou seja, como que eu não vi, como que eu não, né? Exato. Eu tenho uma amiga que o marido era muito jovem, eles começaram a namorar com 16, 17 anos, casaram, e o menino, por questão de dívida, se matou. E ela e a mãe passam por uma situação tão difícil até hoje, o que isso mexeu com a psicologia da família mesmo, com tudo, com a profissão, com a vida financeira. É uma coisa assim que nós, amigos, a gente vê o tamanho, sabe? Então, por mais que você fale em prevenção, você citou duas coisas que até eu achei assim, eu vou comentar. Há 2 anos atrás, um dia me ligam da escola do Nicolas, imagina, o Nicolas tem 12 anos, há 2 anos atrás ele tinha 10, e a diretora me ligou e falou assim, olha, a senhora precisa vir aqui urgente, é urgente. Eu falei, meu filho se arrebentou? Meu filho está respirando? Chamaram a polícia, Ela falou, não, vem aqui, a gente precisa conversar. Bom, em 30 segundos eu estava sentada na frente da mulher. Ela falou assim, olha, o seu filho, meu filho é muito alegre, sabe? Na época ele tocava piano, enfim. Ela falou assim, o seu filho disse que he doesn't care anymore. He doesn't care anymore, ele estava chorando, muito triste. A senhora precisa investigar o que é. O meu coração, acho que nem batia mais naquele momento. E eu fui conversando com ele, conversando, e descobri que a namoradinha dele não queria mais namorar com ele. Eu não sei se eu batia, ou se eu beijava, mas a forma como a diretora me ligou, ela falou, a senhora tem que vir aqui agora. Assim, o negócio, eles levantam um alarme que, apesar de assustar a gente, tem um lado bom e um ruim. Isso. E uma coisa também que me aconteceu uma vez, que você também mencionou, Lúcia, foi o seguinte, eu cheguei lá na médica, como sempre, é brasileira. E ela demorou para me atender, demorou, e ela sempre atendia no horário. Demorou, ela veio, se desculpou, falou assim, olha, Vânia, me desculpe, mas é que eu estava com um cliente na outra sala com problema de, ele poderia tentar o suicídio. Ele falou, eu fiquei segurando, chamei esse departamento que você falou, não sei se foi o 911 ou qual departamento. Ela falou, porque eu como médica, se identifico que ele tem esse problema e não chamo, eu sou conivente e posso ser indiciada por isso. Exato. A qualquer movimento que eu perceber que a pessoa pode ser levada ao suicídio, eu sou obrigada não posso deixar ele sair do meu consultório. Ele está aqui, da outra sala ainda, a gente entrando e saindo, enrolando ele, até o pessoal chegar para ele poder ser atendido. Então, assim, olha que coisa, né? Como você disse, às vezes... Você está falando, está confirmando, então, o que já tinham dito sobre aqui. Tanto a professora do Nicolas, como esse outro caso aí que você... Exatamente. Então, quando você falou, eu anotei, porque eu achei assim uma coisa que olha como acontece e a pessoa está do teu lado e se não tomar uma atitude... Você é conivente. Você é conivente. É conivente, ela me falou, eu sou indiciada se eu não fizer nada disso, né? Então, assim, e uma coisa também, né, a gente fala em depressão, eu, por exemplo, tenho depressão, eu tomo remédio há muitos anos, há décadas. Isso é um desequilíbrio químico
que se você tem que controlar com o remedinho. Eu vivo bem, estou sempre rindo, etc., mas já passei fases muito difíceis. E já psicanálise muita, eu já fiz muitos anos, muita. E tinha, sim, esse problema. Pô, mas você, mesmo da família, você tá louca, esse dinheiro que você tá gastando com essa psicanalista, ela tá te aliciando, entendeu? Então, assim, você tem que ter muito, porque muitas vezes não é a mãe, não é o vizinho, não é a professora, é você que tem que querer sair disso. Você tem que ter uma força muito grande para buscar o remédio, para buscar o psicanalista, para além de você lutar com você mesmo, você lutar com as pessoas do seu lado, muitas vezes da família, né? Então, assim, esse desequilíbrio, eu conheço pessoas milionárias, pobres, de todo jeito, que tomam esse remédio, que tomam cada um de uma forma, para poder fazer esse equilíbrio para você viver bem, como a diabetes, como a tireoide, né? Então, isso é uma informação bem legal que você... O que eu quis falar é que tem a depressão que você toma um remédio e você fica bem, né? Uhum. Mas é um conjunto de ações, né? Eu não colocaria como um transtorno psiquiátrico grave, né? Agora, tem aquela depressão que é um transtorno psiquiátrico mais grave e que aí só o remédio não vai ajudar. Uhum. E você fez já psicanálise, né? Como você falou, muitos anos. Quer dizer, eu acredito que de alguma forma tenha te ajudado. Muito. Né? Uhum. Como meu marido também. E a crise do pânico? Onde entra nessa história? Tem a ver também com a crise do suicídio? Não. Pessoa que tem pânico? Não tem nada a ver. O transtorno do pânico, ele é uma doença, vamos falar assim, moderna até. Né? A depressão é chamada pela OMS de doença do século. E o transtorno de pânico é uma doença moderna. Ela aconteceu de poucos anos para cá. Que ninguém sabe direito qual é a causa também. Porque a pessoa está muito bem, está ótima, e de repente, do nada, ela dá aquele pânico nela que ela fica paralisada, ela não consegue fazer nada, ela não consegue sair de casa. Alguns até desmaiam. Porque alguns sintomas parecem com a depressão, tipo de aquele pânico de que você falou, né? De se isolar, não quer sair, ficar no quarto, ficar trancada no escuro. É diferente. Não quer ver ninguém, não quer ver visita. Eu já senti isso. Eu passei por isso, sabe? E eu não sabia se eu estava com crise de pânico, se eu estava com depressão, se eu estava com raiva do mundo, se eu estava com ódio de mim, se eu estava com ódio das pessoas. Eu não conseguia chegar a uma conclusão, até que eu fui ao médico. O médico perguntou assim: você já tentou se matar? Aí eu olhei bem para a cara dele, eu peguei e não respondi. Eu falei, ele não merecia uma resposta minha. Eu não fui lá para isso. Aí eu fiquei pensando nessa pergunta, cheguei em casa, fiquei pensando. Aí, quando eu voltei na próxima consulta, eu falei, agora eu vou responder sua pergunta. Eu sou covarde, eu nunca tentei me matar, mas só o fato de eu não ter reagido a todos esses sintomas, eu estava me matando todos os dias, que é pior do que se matar. Né? Então, isso é um sintoma que eu não conseguia saber se era pânico ou depressão. Eu achei que misturou tudo aí, sabe? Mas eu saí do buraco, entendeu? Mas não é fácil, não, porque ninguém te entende. Ô, Lúcia, assim, há 3 anos eu passei por essa situação, ainda estou em tratamento, né? E como a Veneza falou, eu quase cheguei às vias de fato, né? Como ela falou, eu não sei se eu fui covarde na hora, mas eu não tive coragem porque eu pensei nos meus filhos e na minha mãe, principalmente na minha mãe. Assim, simplesmente aconteceu uma tristeza. Assim, a Débora está aí, o Carlos, a Veneza, eu sou aquela pessoa que gosto de sair, eu gosto de dar risada, e de repente minha vida ficou tudo preto e branco, né? E eu fui só me isolando, e eu comecei a ter muito sintoma de doença cardíaca, até que eu procurei o cardiologista, fiz todos os exames e ele falou, eu vou te encaminhar para o psiquiatra. Quando ele falou aquilo, igual você falou, eu saí na rua, eu sentei na calçada e eu comecei a chorar de desespero.
porque eu falei, como que eu tinha 40 anos na época, como que eu, com 40 anos, eu vou no psiquiatra? Aquilo me assustou de uma tal maneira, sabe? A palavra psiquiatra. E eu conversei com a psicóloga, porque eu faço tratamento há mais de 10 anos, né? E ela falou, Amélia, vai, porque vai ser bom para você, e etc. E eu te falo, assim, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, sabe? A psiquiatra que eu tenho, assim, é uma pessoa que, ela não é só psiquiatra, ela é um ser iluminado. E ela fez uma junção de remédios que eu tomo até hoje, que graças a Deus eu estou bem. Nessa pandemia, se não fosse esse tratamento, talvez eu não estivesse aqui hoje, né? Para tá dando esse relato. Então, e a própria psiquiatra falou, o tratamento da depressão é uma tríade, né? É o psiquiatra, o terapeuta e, independente da religião, a espiritualidade, né? E com a graça de Deus eu encontrei um lugar onde eu me senti bem, onde eu fui acolhida, onde me abraçaram e disseram, a gente está junto com você, né? Olharam por mim e me acolheram. Na família, tem aquelas pessoas que sempre falam que você é louca, igual a Vânia falou, que você gasta dinheiro e etc. Eu gasto acho que uns R$ 500 por mês de remédio, fora a terapia e fora a consulta com a psiquiatra, só para você ter uma ideia. Mas é um dinheiro que para mim está sendo bem empregado, está sendo muito bem, está sendo construtivo. Eu estou voltando a viver. Né? Eu estou saindo da Covid agora, minha família inteira está saindo. Então, assim, hoje eu posso dizer, eu sou grata a Deus por tudo. E ainda mais que dentro da minha família teve um suicídio, né? O meu primo de 1º grau, e isso também agrava mais ainda. Sim. Então, assim, só para dar esse feedback para as pessoas, que tudo que você falou, eu sou a prova viva de um pouquinho de cada coisa que você falou e que a Vânia falou, sabe? E tem jeito, e eu vou te falar, viu, Vânia, igual você falou, se eu tiver que tomar o remédio o resto da minha vida, eu vou tomar, porque eu não dormia, eu não sabia o que era dormir, e hoje eu durmo, gente, é tão gostoso dormir, né? Então, assim, se alguém tiver problema, conhecer alguém que tenha problema, estende a mão, leva no médico, leva num centro religioso que você vai, qualquer coisa, conversa, porque tem solução. Você sabe, Amélia e Lúcia e todos, né? O que eu tenho atendido de telefone, eu não sou psicanalista, nem psicóloga, nem nada, mas eu tenho alguns amigos, algumas amigas, que estão passando assim, bem por uma situação bem delicada nesse Covid. Até eu, no começo, achei que ia pirar. Depois eu melhorei, então eu pirei só metade. Olha, as pessoas me telefonam, eu não deixo de atender o telefone, porque eu sei como talvez aquela pessoa está precisando de uma... Às vezes eu estou ocupada, estou fazendo uma coisa, menino na escola, tudo, que você imaginar, eu não deixo de atender, porque eu acho que esse momento do Covid é para você ajudar quem está precisando. A pessoa que está te ligando, ela precisa de uma conversa, ela precisa de uma ajuda. Às vezes a pessoa não aparenta, está bonitinha, está arrumada, tá... às vezes você vê por aí, você vê no Face, mas por dentro, a pessoa está precisando muito, muito de uma conversa. É muito difícil eu não atender alguém, principalmente das pessoas que eu sei que estão nesse limitezinho aí, viu? Sim, isso é importante. A Amélia, eu queria agradecer seu depoimento, Veneza também. Eu acho que ajudaram bastante, né, a ilustrar. A Vânia também, né, o depoimento da Vânia também foram depoimentos assim, muito importantes para a gente aí nessa situação, né? Só um adendo assim, a Veneza, quando o médico perguntou para ela, você já pensou em se matar? Ela ficou chocada, não foi, Veneza? Não conseguiu responder. Você vê como que o preconceito que a gente tem, né? Quando a pergunta que ele fez para você era até para identificar a que ponto que estava a sua situação, né? Se já estava num ponto crítico, perto de um suicídio, né? Mas você ficou chocada. Por quê? Por causa do preconceito. A gente ainda tem esse preconceito enraizado dentro da gente. E a gente precisa se livrar disso. Eu vou ao médico pelo menos 2 vezes por ano, né? Depois que eu completei os meus 18 anos de adolescente.
E talvez nos últimos 5 anos, essa é uma pergunta padrão. Você já pensou em suicídio? Inclusive no próprio iPad que eles entregam, que a gente vai fazer na hora que vai na consulta normal, Uhum. primeira vez eu falei, meu Deus, o que é isso, né? Agora me acostumei. Mas é uma pergunta padrão pelo menos no meu consultório. No E consultório isso onde eu vou. daí prova você está falando dos Estados Unidos, né? É. Então, prova o quanto aqui os Estados Unidos também está se importando com essa prevenção, né? E isso é muito bom. Mas você sabe que eu fiquei pensando, eu sou meia, quando fico pensando uma coisa, eu sou osso duro de roer. Eu fiquei pensando, mas por que está acontecendo? O meu teve um histórico, né? Eu fui agredida em sala de aula. Adorava dar aula, adorava meus alunos, e um filho da mãe de um aluno foi lá e me agrediu, quase fiquei cega, e aquilo me deu um pânico, fui parar na polícia, corpo de delito e não sei o quê. Quando fui ver, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Ou eu odiaria os jovens e a educação, resultou em mim ficar doente, né? Uhum. Mas aí eu fiquei pensando, daí quando cheguei psiquiatra, me encaminharam para psiquiatra, né? Eu estou afastada até hoje da educação por consequência disso, mas eu estou bem, né? Mas eu falo psiquiatra assim, não estou não, sabe? Porque eu não quero voltar para a sala de aula. Mas eu falei assim, por que isso está acontecendo comigo? A tristeza é tanta, a falta de vontade, não de morrer, mas falta de vontade de viver, é imensa. Você não vê razão em nada, vamos dizer assim, você faz por fazer. Aí eu falei assim, conversando com o médico, eu falei assim, bom, deixa eu fazer uma lista, por que eu sou feliz e por que eu sou infeliz? O que me causa felicidade, o que me causa infelicidade? Comecei a escrever. Escrevi a lista da infelicidade, estava imensa. Uma simples toalha molhada em cima da cama era motivo para eu querer matar a gente, sabe? Um simples sapato jogado no meio sabe? Eram coisas pequenas, mas juntando tudo, aquilo estava causando em mim toda essa angústia, todo esse estado emocional. Eu comecei a fazer essa lista e comecei a riscar. Então, a partir de hoje não vai ter mais isso, não vai ter mais isso, porque a minha lista de felicidade estava pequena. Falei, vou ter que aumentar a lista de felicidade. Uhum. Aí comecei a fazer isso, vou mudar minha vida, eu vou, sabe, tomar novos rumos, vou sair da educação, mas não sair, entre aspas, mas não quero ver professor na minha frente, não quero encontrar com ninguém, não quero visita na minha casa. A primeira coisa que eu não queria visita na minha casa. Se alguém falasse que ia na minha casa, o mundo caía para mim, porque eu não queria receber ninguém. Eu falei, não estou bem, isso era um sintoma, né? Aí, mas eu não tomei remédio, eu optei por não tomar remédio, por eu mesma tentar sair dessa situação. Não foi fácil. Aí, inclusive, né, a Amélia acho que sabe dessa história, uma amiga me falou assim, vamos almoçar no Rotary? Né? E eu fui almoçar no Rotary, bem feliz e alegre, que eu era a pessoa mais feliz do mundo, entendeu? E ali eu falei, nossa, gente nova, eu precisava disso. Gente nova. E tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Gente que eu não conhecia, porque as pessoas que eu conhecia me cansavam. Por que você está assim? O que você tem? O que aconteceu com você? Mas por que aconteceu? Mas por que não sei o quê? Eu não queria responder isso. Não queria que o médico perguntasse para mim por que você está assim? Eu não queria. Aí, gente nova, ninguém perguntava nada para mim, ninguém sabia. A gente precisa de amigos. Não é verdade? É um grande remédio. Meu saco, ninguém falava nada, o que eu estava fazendo, o que eu comia, o que eu não comia. E ali eu fui indo, fui esquecendo, sabe? E as pessoas até acham engraçado, né? Eu falei, caí de paraquedas. Que bom, Veneza, que bom que o Rotary trouxe essa alegria para você. Eu falei, ué. O Rotary te curou. Foi, porque aí era uma vida diferente, que para mim,
Antes, o Rotary era, aqui na minha cidade de Suzano, quem era rotariano era nariz empinado, era não sei o quê, era não sei o que lá mais. Isso eu também não gosto, sabe? Eu gosto de ser eu. E lá no Rotary Itaquá, quando vira pessoa simples, bacana, receptiva, você não sabia ali quem era rico, quem era pobre, que não interessava, porque todo mundo era igual, todo mundo... Então, aquilo lá fez bem para mim, entendeu? Fez bem para mim. Minha família tem ciúmes do Rotary, minha filha tem ciúmes do Rotary, sabe? Ciúmes bom, vai, ciúmes bom. Eu acho, Veneza. Né? É o Rotary, você vai para o Rotary. No Rotary, você... Essa sua família é muito ciumenta, viu, Veneza? Inclusive você, ciumenta demais. Veneza, aqui em casa não é muito diferente, não, viu? Por isso Mas que o que eu escutei é que me parece que a Veneza e a Amélia falaram a mesma coisa. Elas encontraram foi acolhimento. Sim. Né? Em um lugar onde elas não foram julgadas pelo que elas estavam passando. Sim, por isso que eu não queria receber visita na minha casa, você entendeu? Eu queria entender por que eu não quero receber visita, por que eu não quero fazer um almoço, por que eu não quero, você entendeu? Porque, no fundo, você não quer ficar respondendo para a pessoa, eu estou com ele, porque, pensa bem, eu conheço uma pessoa assim, você encontra com a pessoa, fulano, tudo bem? A pessoa fala, ai, eu estou com uma dor aqui, ai, eu estou isso, eu estou aquilo, você cansa, não é verdade? Então, se a gente deixar, a gente fica assim, não é? Precisava de ares novos, encontrou o pessoal do Rotary. Era tudo novo, não conhecia ninguém. Sentei lá, olhava assim, não sabia nem o nome do pessoal. Só tinha a Amélia de mulher lá. Eu falei, nossa, se essa mulher for chata, o que eu vou fazer da minha vida? Eu ficava pensando assim. Então, quer dizer, a gente acaba encontrando a solução, mas tem que ter uma estrutura atrás disso. Um jovem não tem, né? Claro. Um jovem não tem esse pensamento. Eu não sei se no Brasil ainda existe, mas antigamente você ligava. Eu tinha até um amigo que participava. CVC, né? CVC, é. Valorização da vida. CVV, isso, CVV, Ângela. Ele participava, ele ia à noite, no outro dia ele vinha contando as histórias. Eu não tenho esse telefone no Brasil, mas a Flávia dividiu com a gente um número, aqui nos Estados Unidos, que é o National Suicide Prevention Lifeline. Então, se alguém quiser anotar, está aí no chat, mas é 800-273-8255. Então, novamente, está no chat, mas a Flávia nos fez a gentileza de dividir esse número, National Suicide Prevention Lifeline. 800-273-8255. Pessoal, tá bom, nós temos um horário. Alguma pergunta? Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer adicionar alguma coisa? Boa noite a todos. Sou a Débora, né, daqui de Itaquá, do Brasil. E eu gostaria de fazer uma pergunta que me deixou muito impressionada, foi com a sua colocação a respeito do alto índice de suicídio com crianças a partir de 10 anos. Então, eu gostaria de saber o que leva a isso. Eu faço parte do CMDCA, que é o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, Mogi das Cruzes. Eu trabalho com crianças nessa faixa etária, até os 18 anos, e aqui eu não tenho esse índice. E eu fiquei muito surpresa. Eu gostaria que você me falasse um pouquinho sobre isso, para que eu também fique um pouco mais preparada. Esse índice eu peguei, foi dado pela Organização Mundial de Saúde, e é assim em relação ao mundo inteiro, não assim especificamente a algum país. Né? Tá. Agora, o que leva uma criança de 10 anos ao suicídio? Aí é difícil assim falar, né? Até porque nas pesquisas que eu fiz não falavam de causas, mas eu posso imaginar assim, que algum transtorno psiquiátrico essa criança já tem dentro dela, né? Ou uma depressão, ou uma bipolaridade, alguma coisa. Então, às vezes, ela não consegue acompanhar na escola o desenvolvimento, e aí ela fica frustrada. Enfim, eu acho que várias causas, às vezes relação com pai e mãe, a relação não é boa, né? Agora, eu acredito também que esses índices dados pela OMS
pelo que eu também pude apurar, são em países assim mais pobres, da África, por exemplo, entendeu? Não é especificamente aqui ou no Brasil, é no mundo de um modo geral. E eu vi alguma coisa eles falando sobre os países da África, alguns países da África, né? E onde também a pobreza é maior, né? É o que eu posso assim, te falar. Não sei se te ajudou aí, se eu respondi a sua pergunta. Imagina que região, países também deve ter essa diferença, né? Gente, mais alguém? Não? Para concluir, hoje é dia do psicólogo. Amiga Lúcia! Parabéns para mim! Parabéns! Muito bom, parabéns, Lúcia. Muito obrigada. Foi muito bom. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada. Batendo esse papo, foi muito bom mesmo. E pode me convidar para outras coisas aí que eu estou dentro. Ótimo, tá ótimo. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente, quem está pela primeira vez e quem já vem acompanhando. A gente é um prazer toda quinta-feira a gente poder se ver, conversar sobre assuntos sempre diferentes. Semana que vem nós vamos ter uma reunião com o pessoal do Rotary Niterói, nós vamos falar sobre projetos e tudo mais. Depois nós vamos ter uma palestra no dia 10, que vamos falar sobre, o professor Rodrigo Menezes vai falar com a gente sobre a independência do Brasil do ponto de vista português, um professor historiador. Não percam, tem muita coisa bacana aí, vamos ter trivia, tem muita coisa aí para acontecer. Toda quinta-feira eu espero vocês aqui, hein? Tá bom? Vamos então para a prova quádrupla? Ok. Do que pensamos, dizemos ou fazemos é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Obrigada a todos, boa noite, uma excelente semana para vocês. Lúcia, muito obrigada. Obrigada você. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tchau.